O Habib's pediu recuperação judicial. Pois é, a rede de esfirra de R$ 1, mais de 300 lojas, uma das marcas mais conhecidas do Brasil, foi ao juiz dizer que não consegue mais pagar o que deve. São mais de 300 milhões de reais só de dívida bancária. E o pedido também tem o Ragazzo, o Tendal Grill, que é do mesmo grupo. Eu quero fazer esse vídeo por um motivo bem específico. Não é para comentar o fast food. É porque quando uma marca desse tamanho vai para o juiz, isso não é uma notícia só de uma empresa. É um sintoma. E tem um pedaço dessa história que provavelmente está dentro da sua carteira de investimentos. E você nem sabe. Fica comigo aí até o final que eu te mostro onde. Primeiro, o que a própria empresa alegou são 3 coisas e vale ler com atenção porque elas explicam praticamente o país inteiro. Primeiro, a pandemia. O grupo abriu a loja, e mais loja, e mais loja, e a receita não veio no ritmo do investimento, né? A palavra que eles usaram foi descompasso. 2, delivery. O cliente parou de ir na loja e passou a pedir pelo aplicativo. E o aplicativo fica com uma fatia da margem, né? O faturamento continua existindo, mas sobra menos real de cada produto vendido. 3, e essa é a parte que importa, juros. A dívida foi contratada na pandemia, quando o dinheiro estava barato. Depois, a Selic foi para 15% ao ano e ficou lá de junho de 2025 até março deste ano. Hoje está em 14%, que continua sendo nos juros reais mais altos do mundo. A dívida barata ficou cara. E a parcela passou a comer uma fatia cada vez maior do caixa. Não faltou cliente, faltou dinheiro sobrando depois de pagar o banco. Agora, sai do Habib's e olha o quadro geral. Em 2025, são 2.466 empresas que pediram recuperação judicial no Brasil. É o maior número da série histórica, 13% acima do ano anterior. Não é uma marca com problema de gestão, é um ambiente inteiro que está sob pressão. E do lado das famílias, a foto é a mesma. O endividamento das famílias brasileiras chegou a 82% em julho, 6º recorde consecutivo. Quase 30% das famílias está com alguma conta atrasada. Junta com o que você vem lendo nas manchetes sobre contas públicas. É gasto crescendo, é dificuldade de bater meta, é dívida pública perto de 83% do PIB e uma desconfiança crescente sobre a capacidade do governo de estabilizar isso. É esse conjunto que mantém o juro nas alturas. E juro alto por muito tempo não é um número abstrato ali num gráfico. É uma máquina lenta que vai apertando quem depende de dívida para funcionar, até quebrar. Primeiro as empresas mais alavancadas, que têm mais dívida. Depois, as famílias mais endividadas. Resumindo, de uma maneira bem simples assim, tá? Numa frase o que está acontecendo. O dinheiro no Brasil está caro e vai continuar caro por um tempo. E isso está cobrando a conta de quem se endividou barato lá atrás. Agora, por que eu estou te contando isso? Não é para você entrar em pânico, nem para você fazer o que a maioria vai fazer, que é ler a manchete, sentir um frio na barriga e não mudar nada. É porque existe uma ponte entre essa notícia e a sua conta, que quase ninguém comenta. E ela é essa aqui. Quando uma empresa quebra no Brasil, alguém emprestou dinheiro para ela. E cada vez mais esse alguém é um investidor pessoa física. Nos últimos anos, o brasileiro foi empurrado em massa para um tipo de investimento que parece renda fixa comum, mas não é. Debenture, CRI, CRA, Fundo de Crédito Privado. Isso tem nome bonito e rende mais que o CDI. E por isso vendeu bastante. Mas o que você está fazendo na prática é emprestar o seu dinheiro para uma empresa brasileira. Você virou o banco. Então, quando você lê recorde de recuperação judicial, entenda a tradução disso. Recorde de empresas que podem não devolver o dinheiro que alguém emprestou. E parte desse alguém pode ser gente como você, que assinou um papel na corretora e nem sabe direito o nome da empresa que está do outro lado. É por isso que esse vídeo não é só sobre o Habib's, é sobre onde o seu dinheiro está parado enquanto isso está acontecendo. Então, eu quero te deixar com 3 perguntas. Não é para você fazer nada precipitado hoje, é para você abrir o seu extrato e olhar.
que é uma coisa que a maioria das pessoas nunca faz. Primeira pergunta: quanto da sua carteira está em crédito privado? Procura no seu extrato as palavras debenture, CRI, CRA e qualquer fundo com crédito privado no nome. Soma tudo. Entende 3 coisas sobre esses títulos. 1. Eles não têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, aquele seguro de até R$250 mil que cobre CDB, LCI, LCA, tá? E poupança, ele não existe aqui. Então, se a empresa quebra, você entra na fila de credores e o investidor, pessoa física, costuma ser o último lá a receber quando recebe. 2. Eles pagam mais que o CDI justamente porque o risco é maior. Então, esse prêmio a mais não é um presente da corretora, é o preço do risco que você aceitou. E 3. Quando o ambiente piora, como está piorando agora, o spread desses papéis sobe. E o spread subindo significa que o mercado está cobrando mais caro para emprestar, ou seja, está enxergando mais risco. Isso não quer dizer que o crédito privado seja ruim, quer dizer que ele tem que ser uma fatia consciente e diversificada da sua carteira, não a carteira inteira e nunca a sua reserva de emergência. Segunda pergunta: quanto do seu patrimônio está fora do Brasil? Aqui eu vou parar de dar faixa e dar um número, porque existe um estudo que responde isso com conta e não com opinião. O Centro de Estudos em Finanças da FGV, o nome do professor é o professor Ricardo Hockman, que fez um trabalho para responder exatamente essa pergunta. E o método é bastante elegante. Em vez de chutar quanto do seu dinheiro deveria estar em dólar, eles foram olhar quanto da sua vida já é em dólar. O que eles encontraram é entre 16% e 18% da cesta de consumo do brasileiro é diretamente impactada pelo câmbio. E isso vale para qualquer faixa de renda. Não é só a viagem para Disney e o iPhone. É combustível, medicamento, eletrônico, alimento, insumo de construção, aluguel indexado ao IGPM. Você paga em real, mas o preço lá atrás foi informado em dólar. E ainda tem um detalhe cruel: esse impacto demora na média uns 12 meses para chegar de fato na sua conta. Então, quando o dólar sobe, você não sente na hora, você sente no ano seguinte, e aí já esqueceu até de onde veio. Então, a conclusão do estudo é direta. O mínimo para você neutralizar esse efeito é 16% do patrimônio investido no exterior. Para a família de renda média alta, 18%. E numa revisão que o próprio Hockman fez depois, esse número foi para perto de 20%. Agora, segura essa comparação, porque é ela que faz o vídeo inteiro fazer sentido. Um investidor, pessoa física brasileiro, tem, na média, 3% do patrimônio fora do Brasil. 3%. Contra os 16% que a sua própria cesta de consumo exige, o buraco é de 13 pontos. E repara que esse argumento não é pessimismo com o Brasil. Não é sobre achar que o país vai afundar, nem sobre político. É contabilidade mesmo. Você tem uma despesa em dólar e não tem nenhum ativo em dólar do outro lado para compensar. Isso se chama descasamento de moeda. E é o mesmo tipo de erro que quebra a empresa. Se o real desvaloriza, o seu custo de vida sobe e o seu patrimônio não sobe junto. Então, 2 coisas para deixar claras. Primeira, dolarizar não é comprar dólar em espécie e guardar embaixo do colchão. E nem é fundo cambial. É ter parte do patrimônio investido em ativos de economias diferentes. O que hoje se faz por ETF internacional, BDR, fundo ou conta no exterior. E não exige valor alto para começar não, tá? É simples. Segundo, se você é cliente de alguma corretora, vale saber que o estudo foi encomendado por uma corretora que vende investimento no exterior. Eu prefiro te contar isso do que omitir. Então, o que me convence não é quem pagou, é o método. Então, eles partiram do seu consumo, não da venda de um produto. E o número bate com o que a maioria dos gestores sérios pratica. Então, faz sentido. Terceira pergunta: o que acontece se você precisar desse dinheiro antes do vencimento? Os papéis de crédito privado têm liquidez ruim no mercado secundário. Traduzindo, se você precisar sair antes do vencimento, pode ser que você só consiga vender aceitando um preço menor. Então você vai receber menos do que está mostrando lá no preço de tela. A pergunta então prática é:
O dinheiro que você tem ali é dinheiro que pode ficar parado até o vencimento? Se a resposta for não, ele está no lugar errado, independente de qualquer coisa que aconteça na economia. Repara no padrão que se repete em toda crise e que é justamente o que derrubou a rede da qual a gente está falando. Quem se machuca não é quem tomou risco. É quem tomou risco sem saber que estava tomando. O Habib se endividou barato e não contava que o juro fosse dobrar. O investidor comprou um papel que rendia CDI mais alguma coisa e não contava que a empresa do outro lado pudesse ir para o juiz. Nos dois casos, o problema não foi o risco em si, foi o risco invisível. Então a pergunta que eu deixo é essa: você sabe exatamente onde é que está o seu dinheiro, o que precisa dar errado no mundo para ele sumir? Se você não souber responder, não é porque você é leigo, é porque ninguém te mostrou o extrato inteiro de uma vez. A notícia do Habib's vai sair do noticiário em uma semana. O ambiente que criou essa notícia vai continuar aqui, talvez por mais alguns anos. Juro alto, dívida pública crescendo, empresa quebrando em ritmo recorde, família endividada, também em nível recorde. Isso não é um evento, é um cenário. E cenário a gente não prevê, cenário a gente se prepara. Preparar, nesse caso, é bem simples. Saber quanto você tem em crédito privado, quanto você tem fora do Brasil, comparado com os 16% que a sua própria cesta de consumo exige, e se você consegue sacar o que precisa quando precisa. 3 respostas. Quem tiver essas 3 respostas na ponta da língua vai atravessar os próximos anos escolhendo. Quem não tiver, vai descobrir na pior hora. Se você quiser um retrato do seu momento, eu montei um diagnóstico gratuito, que leva menos de 5 minutos e vai passar pelos 8 pilares de um bom planejamento financeiro, incluindo proteção e investimentos. No fim, ele te mostra onde é que você está exposto. O link está aqui embaixo na descrição e você pode acessar ele bem fácil.